Olá, vamos começar mais um podcast da Clínica Diz. Meu nome é Adriano Rigotti. Hoje nós temos um convidado especial aqui, o David. Tudo bem, David? Tudo bem, Adriano? Tudo jóia. David, qual que é seu papel na Clínica Diz? Adriano, hoje eu sou responsável, pela execução dos raios-x, da tomografia. Eu junto com o Renato Bayer, a gente é responsável pela execução lá dos exames, operar o aparelho de raio-x, operar o aparelho de tomografia e a gente lá está responsável, tentando entregar aí um bom trabalho. Por essa parte dos exames de imagem. Isso, exatamente. Quanto tempo que você já trabalha com isso, David? Olha, eu me formei no grupo Unirondon, que hoje é Unic também. Me formei no final de 2015, como todo universitário aí, termina a faculdade e se pergunta, e aí, e agora? Vim para o norte do Mato Grosso, vim para Nova Mutum, fiz um seletivo lá, cheguei a ficar classificado, mas não fui chamado e fui dar aula, para um curso técnico de radiologia lá na cidade. Trabalhei um tempo como socorrista e fui para Santa Rita do Trivelato em 2017. De lá para cá, tive a oportunidade de trabalhar em Lucas do Rio Verde, no Hospital São Lucas, e são já 5 anos, na área, aprendendo aí, buscando conhecimento. Já são 5 anos de profissão, graças a Deus, tive a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, vim para Sorriso agora no começo do ano, e estamos aí na DIS. Ok. Sobre o público que a DIS atende, é somente o público de Sorriso aqui local ou a DIS atende outros municípios? Não, a DIS é uma clínica bem completa, vamos falar assim. A gente atende os exames particulares, é uma clínica particular, porém a gente atende o SUS. O SUS, por ser estadual, a gente atende bastante cidade vizinha, Sinop, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Nova Ubiratã, Itaiangá, então a gente tem bastante paciente de fora aí que vem realizar os exames do SUS, Entendi. E quais exames a clínica oferece hoje para esse público? Olha, como eu acabei de falar, a DIS é uma clínica bem completa na questão de imagem, A gente tem o raio-x, Hoje a gente tem um aparelho raio-x digital, uma tomografia, a gente tem ressonância magnética, densitometria óssea, tem aspirometria e eletrocardiograma. E a ultrassom também, que não pode faltar, Ultrassom talvez é um dos exames de imagem com mais demanda, Exatamente. Alguns exames, eles são substituíveis, Um ultrassom, por exemplo, dependendo da urgência, se você não tiver um médico para fazer ele pode ser substituído por uma tomografia? Há casos, Há casos. Há casos que a gente vai precisar do raio-x, Há casos que a tomografia pode substituir o ultrassom. Mas, assim, eu costumo dizer que nenhum exame é mais importante do que outro, A gente tem vários exames para vários tipos de patologia. Então, no caso não tiver como executar o ultrassom, aí sim poderia ser realizada uma tomografia no lugar. Entendi. Porque o ultrassom, no caso, precisaria do médico para fazer o exame e fazer o laudo, No caso da tomografia, o raio-x, as imagens são feitas por um radiologista e aí o médico é que prepara os laudos. Isso, exatamente. Porque, assim, a ultrassom, ela é instantânea, Assim como outros exames também, a gente adquire a imagem na hora. Porém, a ultrassom, o doutor tá ali executando o exame, ele já está vendo a parte que ele... a anatomia que ele quer estudar. Então, natural hoje, o médico executar o exame e já dar o resultado, dar o laudo. Diferente da tomografia, do raio-x, que a gente executa o exame, edita a imagem, reconstrói, a gente tem uma fase de reconstrução de imagem, E aí a gente manda para o médico radiologista, que posteriormente está fazendo o laudo. Caso seja de muita urgência, a gente tem uma carência aí de 5 dias para estar entregando laudo, mas caso seja muito urgente mesmo, que a gente também tenta ver o lado do paciente,
E se for muito urgente, a gente consegue aí um laudo bem rápido, né? Recentemente, nós fechamos parceria com uma empresa de São Paulo que nos garante para laudos de urgência no máximo 2 horas, né? Nós assumimos um serviço lá no hospital em Tangará da Serra, no Hospital Municipal Arlete, e como são pacientes internos, a grande maioria necessita dos exames, os médicos precisam do resultado do laudo para tomar uma decisão sobre cirurgia. Por exemplo, hoje aconteceu uma de apêndice, um trauma que acontece, suspeita de traumatismo, então ele precisa com urgência. Nós fechamos essa parceria com essa empresa de telelaudos de São Paulo, então está disponível inclusive para os nossos clientes de Sorriso. Quando tiverem urgência, nós conseguimos entregar o laudo em até 2 horas. Isso é muito interessante, Adriano, porque assim, eu trabalhei quase 5 anos, né, em hospital, e a gente também lá trabalhava com telelaudo, e é algo muito interessante, por quê? À noite, principalmente, né, durante o dia tranquilo, que o médico responsável geralmente está no hospital durante o dia, e ele consegue, né, resolver os problemas. Mas à noite, né, o médico já não está presente, está só o técnico e ele é responsável pela execução, né, do exame e mandar o exame, né? Porque assim, tem casos que é urgente, que nem você acabou de falar. E a gente pega e envia essas imagens, né? E a gente, sei lá, tem um feedback com o médico radiologista do telelaudo, porque tem tudo isso, né? A gente envia a imagem e posteriormente a gente avisa e manda essa evolução médica, né? Geralmente o médico que está de plantão, o médico plantonista, se for muito urgente, ele já pede, né? Pede para o médico radiologista dar uma agilizada aí, porque, né, a pessoa está num estado crítico, ou o exame, o paciente em si necessita de uma resposta rápida, né? E a gente consegue esse feedback aí, tá entregando esse laudo. É muito interessante isso, porque viabiliza, né? Você tá ali naquela euforia, o médico tá preocupado, tá querendo resolver o caso do paciente e esperar muito tempo por isso, não. Hoje a telelaudo ajuda muito a gente, né? Ficou aí é quase que instantâneo. Você enviou a imagem, debateu com o médico, a gente precisa de urgência e no máximo 2 horas aí a gente tá conseguindo entregar esses laudos. No caso dessa empresa que a gente fechou parceria, eles nos garantiram que durante todo o tempo, 24 horas por dia, eles têm pelo menos 3 médicos à disposição para realizarem a análise das imagens e laudarem, né? Deixa eu te pedir uma coisa, David, tem uma diferença entre você fazer uma tomografia com contraste, e no caso seria um contraste venoso, né? E uma angiotomografia? Olha, são exames parecidos, né? Só que são diferentes. Por quê? A tomografia, com protocolo que a gente diz, vamos usar como exemplo o abdômen, né? A gente pode fazer uma tomografia de abdômen com contraste, sem a injeção de contraste, depende do pedido médico, né? Mas se, por exemplo, for qualquer tipo de abdômen agudo, a gente tem vários tipos de patologia do abdômen. E esse exame em si, ele necessita da injeção de contraste. A gente vai fazer a fase pré-contraste, né, que é uma fase que a gente executa antes da injeção. É claro que antes disso a gente vai tomar todo o cuidado necessário, né, fazer entrevista com o paciente, ver se ele está apto a receber esse contraste, né? Se não tem nenhuma comorbidade que possa atrapalhar a injeção do contraste. Nesse caso de ele não poder receber, é porque alguma questão de alergia, algum medicamento que ele toma? Exatamente, né? Porque tem todo um protocolo que a gente segue, para quê? Para resguardar o paciente, né? E que não venha ter problema aí depois da injeção do contraste, né? Visando aí o bem-estar do paciente. Porque tem
pessoas que têm, hoje, o que a gente mais frisa é o diabético, né? O paciente que tem diabetes, ele geralmente toma metformina, né? E essa combinação dá problema. O que a gente sugere? Que o paciente suspenda, né, essa medicação por 2 dias, certo? Venha, realize o exame, né? Após 2 dias, ela volta a tomar a medicação, tá? Então, assim, tem todo um cuidado, né, para injetar o contraste. Voltando lá na diferença do abdômen, da tomografia com contraste e anjo-TC, é que a gente adquire, né, estamos usando um exemplo aí, o abdômen, a gente adquire a fase sem contraste, e depois vem a injeção do contraste, né, que são 3 fases, são as fases arterial, portal e tardia, que é uma fase mais excretora. Nesse exame, a gente não necessita de tanto volume de contraste e nem de tanta velocidade na injeção do contraste, né? É aí que difere a angiotomografia. Por quê? A angiotomografia, ela visa preencher os vasos, né? Preencher a artéria. Então, a gente vai usar um volume maior, né, de contraste. A gente vai usar um volume maior de contraste e um acesso mais calibroso, né? A gente vai usar um acesso mais calibroso. Para quê? Para a hora que a gente for injetar esse contraste, ele vá de forma precisa, né? Que vá realmente preencher a artéria, tá? Para a gente conseguir realizar o exame de anjo-TC, né? Que é aí para identificar tromboembolia pulmonar, exemplo, né? Então, ela difere nisso, né? São exames com contraste, mas a maneira de executar esse exame que é diferente, tá? O contraste na anjo-TC, ele é monitorado, né? A gente vai usar aí uma TEP, uma anjo-TC de aorta, e a gente monitora esse contraste. Quando a gente está monitorando, que fez ali toda a preparação do paciente, que a gente fez o acesso, viu que tá tudo legal, a gente fez a fase sem contraste, a gente começa a monitorar, né, essa imagem. Ela vai dando imagem pra gente e a gente vê a hora que esse contraste chega. Quando ele preenche a veia, que dá uma densidade bacana, e a gente vê que tá no exato lugar que a gente quer, a gente começa a adquirir a imagem, que é onde, né, posteriormente vai formando a imagem de anjo-TC. Então, tem essa diferença aí na execução do exame. Entendi, é bastante detalhe, né? Para quem não é da área, né, até para quem né, que não trabalha com imagem, né, tem bastante, inclusive médicos aí, são super capacitados, inteligentes, e a gente sabe disso, mas às vezes fica resquício de dúvida, né? Ele pode dominar a anatomia, mas na parte radiológica aí ele já precisa de um médico radiologista mesmo para tá tirando dúvidas, né? Eu percebo que, por vezes, nós temos algumas divergências entre aquilo que o médico está solicitando e entre as queixas do paciente. Exatamente, o que realmente ele precisa, né? Uhum. Assim, a gente que está executando o exame, né? O técnico que está responsável pela execução do exame, a gente está acostumado, né, a escutar o paciente primeiro. A gente lê o pedido médico, a gente vê a solicitação do exame, só que quando você vai fazer a entrevista é totalmente diferente. Ele queixa outras coisas e por isso que a gente tem um médico responsável pela clínica, né, o Dr. Thiago, e a gente já vai correndo, né, a gente vai tirar a dúvida, doutor, seguinte, o paciente está falando isso, isso e isso, só que na prescrição médica tá isso. E aí ele pega e dá o respaldo, né? Entendi. Então é o médico radiologista responsável pela clínica que decide, que define exatamente qual o procedimento que vai ser realizado. Porque vamos usar um exemplo. O paciente chega lá com dor nos rins, né? Dor nefrética. E no pedido tá que ele quer um abdômen agudo, por exemplo, dor abdominal, só que não especifica. Né? Aí você vai conversar com o paciente e ele fala, não, eu tô com dor nos rins e você realmente faz a fase sem contraste e tá lá o cálculo renal, né? Aí, geralmente, né, a não ser que seja para ver obstrução de ureter, bom,
creio eu, né? Porque até onde eu estudei e a gente vê, a gente executa a urotomografia, né? Que é para ver a excreção do paciente, se não está obstruído, se tem cálculo renal no ureter. Mas, salvo isso, né? Então, assim, tem várias coisas que chegam que são completamente diferentes do que o paciente está falando pra gente. Mas para isso a gente tem um médico responsável, né? Que a gente vai, tira as dúvidas e para ir executar aí o melhor possível, né? Fazer aí, tomar a decisão melhor possível para ajudar o paciente também. Porque a gente entende que o paciente vem de outra cidade, né? Chega cansado, já tem o problema dele de saúde, então a gente tem que ter um pouco de empatia nessa hora. Para não fazer ele voltar. Isso aí. Porque a gente executa o exame que tá no pedido médico, beleza, chega lá, não é. Entendeu? Aí ele volta para realizar o exame, né? Então aí a gente já tenta... Seria uma reconvocação, né? Exatamente. A gente já tenta resolver isso na primeira vez, que é para não ter problema. Né? E um exame, o resultado de um exame, ele pode gerar necessidade de fazer outros exames. Por exemplo, hoje em uma das nossas unidades, nós tivemos um laudo que ele apontava para uma apendicite, né? E aí foi pedido reconvocação para pegar com mais detalhe. Eu acho que talvez... não sei se você pode me esclarecer isso, talvez o exame não era específico para isso, mas o médico que estava laudando conseguiu identificar. Exatamente, porque acontece muito isso, né, de ele pedir exame complementar, tá? Por exemplo, o paciente vai lá fazer uma ultrassom, né? Ele fez uma ultrassom do abdômen e o médico viu algo que não é comum, né? No corpo do laudo, ele vai dizer o seguinte, olha, solicito uma tomografia de complemento, né? E para juntar com o laudo da ultrassom para chegar num veredito, né? Para chegar aí numa patologia certa. Então, assim, há isso, né? De um exame sugerir outro, entendeu? Por exemplo, a gente faz a fase sem contraste porque veio lá um pedido, né? Médico, abdômen sem contraste. Se o paciente relata o que o médico está dizendo, e a gente vê que não há necessidade do contraste, beleza, a gente faz sem contraste. Só que o médico radiologista, a hora de laudar, ele vai colocar, né? Preciso que realize o exame novamente, mas com o contraste. Entendeu? Então, existe essa possibilidade de um exame levar ao outro. Entendi. No caso, o contraste... Para quem não tem muito contato com esse tipo de informação, não é desse meio. O contraste ele serve para realçar a imagem, é isso? Exatamente. Ele vai servir aí como um densificador, né? A gente vai ver a imagem sem o contraste. Tem partes, tem achados na imagem que a gente não consegue ver, né? Ou vê muito pouco, a não ser que o médico radiologista treinado ali, que já está acostumado com aquilo, ele consegue ver sem o contraste, né? Na maioria dos casos. Mas o contraste vem aí para realçar, né? Essa imagem. Entendi. Então, mesmo quando um exame é com contraste, ele é realizado em duas etapas. Primeiro sem, depois com contraste. Exatamente. Por quê? Para não restar dúvida, né? O médico vai comparar as duas imagens para daí dar o laudo. Né? Porque tem coisas que ele vai olhar na fase sem contraste que ele não vai conseguir ver. E na segunda fase, já na arterial, né? No caso de artérias, na veia porta, ou já na fase excretora, né? Que é a parte urinária, ele já consegue aí identificar alguma patologia que ele não conseguia ver anteriormente. Entendi. Nessa área de radiologia, existem alguns paradigmas, situações que as pessoas entendem ou relatam de uma forma e na verdade é outra? Ah, sim. É bastante mito, fake news, né? Uhum. Um exemplo deles é a alergia ao contraste, né? Tem pessoas que chegam lá e já... Um exemplo... Já chegam entrando, eu tenho alergia a camarão. Né? Não pode fazer. Até onde eu estudei, né? Inclusive tem uma
uma pesquisa científica no Colégio Americano de Radiologia que fala sobre isso, né? A alergia ao camarão ou qualquer outro fruto do mar, ele não tem nada a ver com a injeção de contraste, né? A pessoa, o que realmente tem a ver é problema nos rins, problema de disfunção renal por causa da excreção, né? O diabético por causa do uso de uma medicação que pode dar problema em contato com o contraste. Mas essa alergia, né, esse medo que as pessoas têm de ter contato com o contraste iodado que a gente usa para fazer tomografia, o iodo é presente no corpo, né? Ele é presente no corpo para funções básicas do corpo. Então não tem por que dizer que a gente é alérgico a iodo, sendo que o corpo tem iodo. Não existe essa possibilidade. Entendi. Então, na verdade, depende muito dessa junção que você falou anteriormente, do contraste com algum medicamento. Isso, o contraste ele pode dar sim, né? Ele é perigoso, a gente tem, assim, ter cuidado, né? Como qualquer outra medicação, né? O contraste, a alergia não se dá pelo iodo ou pela pessoa ter alergia a algum tipo de comida. Ela se dá por moléculas que é presente no contraste, entendeu? Pode ser ela por contato anteriormente, entendeu? Com o contraste, mas tirando isso aí, não tem problema, né? Porque ele é excretado posteriormente, depois de injetado, ele vai ser excretado pela urina, vai embora, acabou. Entendi. A tomografia, ela demora menos do que outros exames, como ressonância, por exemplo. Quanto tempo, mais ou menos, demora uma tomografia? Olha, vai depender muito do paciente, né? A tomografia, ela pode chegar aí... Acho que o máximo que eu já gastei de tempo numa tomografia foi 20 minutos, né? Porque dependendo do exame, se for um exame de crânio, um exame de tórax, né, que a gente vai usar mais a fase arterial, o do crânio que a gente vai usar mais a fase arterial, né, é rápido, 5, 10 minutos no máximo. Agora, se a gente já for para um tórax e abdômen, aí já fica um pouquinho mais extenso. Por quê? Lembra no começo que eu disse que a gente trabalha com fases, né? A gente tem a fase sem contraste, a fase arterial, a fase portal e a fase excretora. Então, é isso que faz o exame demorar, tá? Por exemplo, a urotomografia. A gente vai esperar o contraste descer totalmente para os rins, ureteres e bexiga para poder aí adquirir a imagem, né? Então, por isso que demora. Ela tem um tempo maior, por quê? Porque a gente tem que esperar, né, a fisiologia do paciente descer todo esse contraste para a gente adquirir a imagem, tá? Então, cerca de 15 minutos aí, né, desde o começo da tomografia, desde o começo da entrevista, colocar o acesso no paciente, posicionar o paciente, fazer a imagem sem contraste, injetar arterial, portal e excretora, 15 a 20 minutos, né? Então, não é um exame demorado. Então, ele é um exame mais tranquilo do que uma ressonância, por exemplo. Muito mais, porque a ressonância, ela é bem mais demorada, né? Porque a forma de executar o exame é bem diferente o aparelho são parecidos, né? Só que o campo a ressonância ela trabalha com radiação não ionizante, né? Com eletromagnetismo. E aí demora um pouco mais para adquirir essas imagens. Entendi. Então, uma tomografia para pessoas que têm um pouco de fobia de entrar dentro da máquina... Tranquilo. Ela é mais rápida, dá para fazer. Muito mais rápida, muito mais tranquila. Outra coisa mas assim, mesmo na ressonância também, o paciente está posicionado, a gente está executando o exame, só que o técnico ou o tecnólogo está ali na frente, o biomédico está ali na frente, né, a todo momento cuidando do paciente. Se ele sentir algum mal-estar, pode levantar a mão ou chamar, que o exame é cessado na hora para ir atender a necessidade do paciente. Para pacientes que não conseguem mesmo realizar o exame,
nós temos a possibilidade de fazer uma sedação, né, que seria com o médico presente, aplicando o medicamento. Isso é mais comum para crianças que não conseguem ficar muito tempo paradas, ou tem adultos também que precisam? Um ponto importante que falou agora da sedação, são exames, né, que a gente recebe, crianças com distúrbio de déficit de atenção, autismo, né, o autismo, tem pessoas adultas também com esse tipo de patologia e doença, e a gente tem essa parte da sedação que é muito interessante, porque a mãe fica lá preocupada, o pai, puxa, preciso realizar o exame, só que como é um exame de imagem, não pode ter movimento, né? É a mesma coisa de você tirar uma foto mexendo, a imagem vai ficar tremida, o médico não vai conseguir fazer o laudo. Então existe essa parte, a gente tem o doutor, né, que atende a DIS, a gente tem um calendário para esse exame, a gente seda o paciente, a gente executa o exame com toda a segurança e acaba aí o efeito da sedação, o paciente levanta, vai para casa tranquilo. Ele faz o exame dormindo, então? Faz o exame dormindo. Entendi. David, queria te agradecer, tá, a oportunidade de estarmos conversando aqui sobre um assunto importante, tirar um pouco dos mitos que as pessoas têm, os medos desse tipo de exame, né? O exame de imagem é o exame mais tranquilo que tem para fazer, porque não é invasivo, né? Exceto na hora de colocar o acesso para injetar o contraste, mas tirando essa parte, é super tranquilo, né? Tem pessoas que têm um pouquinho de fobia ali na hora de entrar no gantry ou entrar no aparelho de ressonância, mas é tranquilo, só fechar o olhinho lá e esperar o exame acabar. Dá até para dormir. Dá até na ressonância, né? A tomografia é um exame muito rápido, então não tem essa chance. Ok, obrigado. Quero agradecer vocês que estiveram com a gente também. Esse foi mais um podcast da Clínica DIS.